Oi, galerinha! Sejam então bem-vindos à nossa aula 10. Hoje nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford, o famoso modelo planetário. Fica aqui então o questionamento inicial para vocês. De que maneira o átomo, que é infinitamente pequeno, pode se assemelhar ao sistema solar, que é infinitamente grande? Como e por que essa comparação foi feita? Vamos entender. Primeiramente, nós precisamos compreender o que são e de onde vêm as partículas alfa. As partículas alfa que o Rutherford utilizou lá no seu experimento. O famoso experimento da lâmina de ouro, que fala-se muito, né? Que essa lâmina de ouro ela foi bombardeada por partículas alfa. Precisamos fazer um recorte na história. As partículas alfas, elas são provenientes de elementos naturalmente radioativos. E os estudos de radioatividade marcaram uma época muito importante na história. Podemos destacar, então, os estudos feitos por Pierre e Marie Curie. Eles foram responsáveis pela descoberta de dois elementos muito importantes, polônio e o rádio. O urânio já tinha sido descoberto anteriormente, tá bom? Esses elementos naturalmente radioativos podem emitir três tipos de radiação, ou três tipos de partícula. Partículas alfa, beta e gama. As partículas alfa são conhecidas então como partículas radioativas de carga positiva, tá bom? Foi realizado um experimento para só comprovar então que essas partículas possuíam carga positiva. Quando uma amostra radioativa colocada, então, sobre um campo elétrico, observava-se que um feixe de luz deslocava-se, desviava-se para esse campo elétrico carregado negativamente. Observem a imagem. Essa amostra radioativa estava, num bloco isolante de radiação, onde direcionava esse feixe de partículas, para fora desse bloco. Logo após a saída, existia um campo elétrico, ou seja, placas que estavam carregadas positiva e negativamente. As partículas alfa sofriam desvios para o campo elétrico negativo. Então, esse experimento é uma comprovação de que as partículas alfa têm carga positiva. Professora, por que a senhora está falando sobre as partículas alfa? É importante a gente recordar que o modelo atômico que foi lá defendido por Thomson, ele considerava, então, que o átomo era uma esfera positiva e não maciça, e que as partículas negativas, elas estavam ali incrustadas. Então, se a lâmina de ouro, obviamente, formada por átomos de ouro, ela seria bombardeada por partículas alfa, partículas positivas. Esperava-se, então, que essas partículas fossem repelidas pela lâmina de ouro. Afinal, a matéria possuía mais carga positiva do que carga negativa. E ela também não possuía espaços vazios. Era essa a ideia que se tinha inicialmente. Só que, ao bombardear a lâmina de ouro com partículas alfa, 99% dessas partículas atravessavam a lâmina de ouro. Algumas eram refletidas, elas sofriam alguns desvios. Outras, elas atravessavam a lâmina, mas também com desvios. Então, isso intrigou o Rutherford, tá? Então, ele solicitou que os seus alunos, que foram quem realizaram os experimentos, refizessem inúmeras vezes o experimento da lâmina de ouro. Podemos pontuar, então, que a descoberta da radioatividade ela foi de importância vital para a construção do modelo atômico de Rutherford. Geiger e Marsden foram os alunos de Rutherford. Eles precisaram, então, refazer o experimento diversas vezes e provar para o Rutherford que, na verdade, essas partículas estavam sim atravessando a lâmina de ouro. 99% das partículas atravessavam a lâmina e apenas 1% sofria desvios. A partir disso, então, é que foi elaborado um novo modelo, como vocês podem ver na imagem. Esse modelo ele já traz a ideia de movimento para os elétrons. Eles não estão presos, eles não estão incrustados numa partícula positiva. Outra ideia que foi revolucionária para a compreensão da estrutura atômica, Rutherford conseguiu verificar, compreender, então, que o átomo tinha espaços vazios. É a partir disso que o modelo atômico começa a ser comparado com o sistema solar.
de que as partículas positivas estariam numa região central, denominada núcleo, e que os elétrons estariam girando ao redor do núcleo, em distâncias diferentes. Ou seja, assim como os planetas estão em órbita girando ao redor do Sol, os elétrons estão em camadas ou em órbitas também, girando ao redor do núcleo. Núcleo, então, positivo, tá ok? Essa é uma outra imagem que nós podemos tentar compreender o modelo atômico de Rutherford a partir do seu experimento, né, o experimento da lâmina de ouro. Essa figura, ela é a mais famosa de todas quando a gente se refere a modelos atômicos. Observem o seguinte: temos elétrons circulando ao redor do núcleo, mas eles não estão em órbitas circulares perfeitas. A representação tenta mostrar algumas elipses, mas é importante reforçar a ideia de movimento. Os elétrons já estão se movimentando, os elétrons giram ao redor do núcleo, em distâncias diferentes, em camadas diferentes, tá bom? Vejam o seguinte, o desvio das partículas, ele acontecia justamente quando esse feixe de partículas alfas se chocava com essa região central de carga positiva, o núcleo do átomo. O núcleo, por ser positivo, se repelia, né? Repelia as partículas alfa, que também eram de cargas positivas. O mais curioso desse experimento é que algumas partículas alfa eram richicoteadas na mesma direção, só que em sentido oposto. Era como se elas voltassem com uma intensidade de força gigantesca, justamente porque as cargas de sinais iguais se repelem. Então, daí surgiu uma nova compreensão sobre a estrutura atômica. O átomo é, portanto, dividido em duas regiões distintas. O núcleo, constituído inicialmente por prótons, e a eletrosfera, constituída inicialmente por elétrons. Mas eu vou deixar um questionamento para vocês. Se as partículas alfa, ao se chocarem com o núcleo positivo, são desviadas por terem a mesma carga, os elétrons que são de carga elétrica negativa, eles não estariam girando ao redor do núcleo e sendo atraídos por esse núcleo, já que são partículas de cargas de sinais opostos? O átomo, então, não entraria em colapso a partir do momento que os elétrons poderiam ser atraídos por esse núcleo e se chocar com ele? Dentro do modelo de Rutherford, a gente tem a participação de James Shederick, que foi um cientista que descobriu a existência dos nêutrons. Então, os nêutrons justificam o átomo não entrar em colapso. Os nêutrons são partículas neutras que também estão no núcleo do átomo, tá bom? Esse núcleo, então, ele é muito, muito, muito pequeno em comparação ao tamanho, ao volume total do átomo. É no núcleo que está a massa do elétron, tá bom? Ou a maior quantidade de massa do elétron. É no núcleo que está a maior massa do átomo. Ou seja, a massa do átomo, ela é principalmente devido à massa dos prótons e à massa dos nêutrons. Professora, mas o elétron não tem massa? O elétron tem massa, só que é uma massa muito pequena, considerada por alguns cientistas como até desprezível. Os elétrons, então, na eletrosfera, possuem uma massa muito pequena, isso que faz com que eles consigam se movimentar com facilidade. E olha só que curioso, vamos descobrir que esses elétrons podem mudar as suas camadas, eles podem sair de uma camada que está mais próxima do núcleo e ir para uma camada que está mais distante. Para que a gente consiga fazer um fechamento, né, do que foi trabalhado até agora, com o modelo de Dalton, de Thomson e de Rutherford, nós vamos resolver algumas questões que trazem características desses três modelos. Primeira questão: associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Item 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Isso foi falado em 1897. Item 2. O átomo é uma esfera maciça. Isso foi falado em 1808. E o item 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Isso foi dito em 1911. Fica fácil de compreender pelo período histórico, né? Ele coloca não o nome do cientista, mas as datas. Então a gente pode fazer, né, uma compreensão bem tranquila pela ordem, né,
de que, na verdade, o item 1 correspondem às ideias de Thomson, o item 2 às ideias de Dalton e o item 3 às ideias de Rutherford. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra B. Próxima questão. Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford. Item 1. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo. Isso está correto, gente? Sim, o modelo atômico de Rutherford ele é chamado de modelo planetário, tá bom? Item 1 correto. Item 2. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor do núcleo de carga positiva. Também está correto. Professora, mas a senhora não falou sobre órbitas. Acontece assim, que existe uma transição muito sutil do modelo de Rutherford para Bohr. Então, a ideia de órbita, ela, ainda que tenha sido desenvolvida por Bohr, ela pode ser atribuída ao modelo de Rutherford, tá? Então, a gente precisa analisar o contexto da questão para que essa palavra órbita possa ser atribuída, tá, ao modelo de Rutherford. Sendo assim, o que está escrito, explicitado no item 2, está correto. Item 3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. Incorreto. A eletrosfera ela tem um diâmetro bem maior do que o núcleo atômico, tá? Item 3 errado. Item 4. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou no experimento em que uma lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa. Corretíssimo, tá bom? Sendo assim, a nossa alternativa correta será a letra D. As afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. E para fechar, vamos então relacionar aqui a relação dos modelos atômicos com aquilo que foi dito por esse cientista. Vejam que a questão traz o modelo de Bohr, né? Mas, por eliminação, a gente pode conseguir chegar na resposta correta. Vamos lá, no item 1 ele diz assim: segundo Thomson, toda e qualquer matéria é formada por partículas indivisíveis, chamadas átomos. Não. Quem falou isso foi o Dalton, tá bom? Partículas indivisíveis é um termo utilizado quando se refere ao modelo de Dalton, ok? Item 2. Segundo Dalton, átomos apresentavam-se como uma pasta positiva recheada por elétrons de carga negativa. Notem que o item 2 e o item 1 estão trocados, tá? Então, os termos estão corretos, mas os cientistas estão invertidos, tá bom? No item 2, na verdade, quem disse isso foi Thomson, tá? E não o Dalton. Item 3. Segundo Rutherford, os átomos possuíam um núcleo positivo e em volta dele giravam os elétrons. Corretíssimo, tá? Se formos então analisar o gabarito, a única possibilidade de resposta será a letra E, porque os itens 1 e 2 estão incorretos. Sendo assim, o item 4, segundo o modelo de Bohr, os elétrons se movem ao redor do núcleo em número limitado de órbitas bem definidas, tá? Então, o termo órbita, voltando aí, ó, atribuído a Bohr, tá? Em complementação ao modelo de Rutherford. É isso que nós vamos estudar mais detalhadamente na próxima aula, tá bom? Portanto, a resposta certa desta questão é a letra E, apenas as alternativas 3 e 4. Chegamos então ao final de mais uma aula. Espero ter contribuído com o conteúdo para vocês. Espero ter contribuído com um pouco de conhecimento a respeito dos modelos atômicos. Façam exercícios, busquem a ajuda dos monitores, assistam às aulas mais de uma vez, isso vai ajudar na compreensão do conteúdo. Uma outra sugestão bem legal para este assunto é fazer mapas mentais. Assim você consegue fixar na sua mente a relação de palavras-chave com o teórico que está se referindo à estrutura atômica. Muito obrigada e até a próxima aula.